Bom dia a todos. Temos ouvido constantemente, às vezes nas manhãs de domingo, às vezes quando a seleção brasileira joga, o Galvão Bueno falar sobre força mental. E é interessante porque vem numa hora oportuna, né? A gente fazer um pouco de reflexão a respeito dessa força mental. E, claro, à luz da doutrina espírita, que explica, que esclarece, que ampara, que consola. Porque é nela que nós buscamos tudo o que necessitamos e, com certeza, se estivermos amparados por essa força mental, iremos conseguir. E, principalmente, temos que ter a consciência, na medida em que vamos estudando e que estamos sendo esclarecidos, que, muito bem dito está ali, ó, somos os únicos responsáveis pelos efeitos dos nossos atos. Geralmente, quando a gente passa por uma dificuldade, nós nos encontramos sozinhos, né? Precisamos de um amigo e raramente alguém quer nos ouvir. Se precisamos de dinheiro emprestado, então, talvez nas financeiras, porque amigo você não vai encontrar para te emprestar. E aí a gente começa a ficar meio que desesperado porque nos encontramos sozinhos, diante da nossa dificuldade. E aí, o que a gente começa a fazer? Ficar desesperançado, perdemos a fé em nós mesmos e passamos a nos sentir vítimas das nossas próprias atitudes equivocadas, que muitas vezes nos trazem dor, sofrimento. Mas Jesus aconselha sempre: orai e vigiai. E se nós cultivarmos isso todos os dias, nós vamos conseguir alcançar um equilíbrio tão grande dentro de nós mesmos, que vamos conseguir passar por essas dificuldades com a certeza de que, se estamos sozinhos, sem a presença de amigos, sem a presença de pessoas que poderiam estar ali conosco, nós contamos com a presença de Deus, nosso Pai, que nos dá tudo, que nos deu tudo quando nos criou, tudo o que necessitamos para poder passarmos por tudo, pela doença, pelas dificuldades, por tudo, por todas as oportunidades que tivermos na nossa vida. A começar pelo nosso sistema imunológico. Nós temos bilhões, trilhões de células que se renovam, que são um sistema organizado, perfeito, que ele combate doença, que ele tem tudo, nós temos todas as substâncias necessárias, partindo-se do princípio de que, quando caminhamos, por exemplo, liberamos a serotonina, que é o hormônio da alegria, o hormônio da satisfação, do bem-estar. Ao passo que, se começarmos a ficar nervosos, estressados, vamos liberar o quê? Adrenalina, que causa aquela coisa, aquele estresse, que faz muito mal à saúde, que desenvolve aquela dor de estômago, a enxaqueca e etc. Aí, o que a gente começa a pensar? Tudo isso é uma questão de energia. Nós temos o mundo energético, que ele é muito mais, vamos dizer assim, influente no nosso organismo do que o mundo material. E isso tudo
essa energia, ela está a nosso dispor. Nós manipulamos de acordo com o nosso pensamento. É o nosso pensamento, através dele, que nós formamos imagens, e essas imagens, elas vão plasmar numa energia que ela tanto será benéfica para nós, dependendo, obviamente, desses pensamentos, se forem positivos, como poderão, ao longo de um tempo em que a gente continue a plasmar essas ideias, esses pensamentos, numa chamada bomba astral. Vocês já ouviram falar em bomba astral? Eu fiquei de queixo caído quando eu li sobre isso. Bomba astral. Nós temos a bomba atômica, né? Que sabemos do efeito devastador. E até vemos, né, aquele cogumelo na hora que ela explode. A bomba astral a gente não vê nada, a gente só sente. E essa bomba astral, ela é idealizada, ela reflete em nós através desses pensamentos, dessas imagens, dessas formas, pensamentos que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. E essa bomba astral, ela tem um efeito tão devastador que ela causa depressão, câncer e outras milhares de doenças, até essas que estão surgindo aí, surtos de pânico, surtos de doenças, que a medicina, a ciência, às vezes nem sabe o que é, e fala assim, é uma virose. Uma virose? Tá, aí você vai lá, você toma um remédio, geralmente um antibiótico, né, para essa virose, altamente forte, e essa virose causa diarreia, causa aquele mal-estar, o corpo parece que você passou um trator, né, ou então uma jamanta, ou então ainda, aquilo como tem na nossa região, aqueles caminhões, né, treminhões que carregam cana, com aquelas toneladas de cana, parece que passa em cima da gente assim, volta, você fica completamente destruído. Pelos 5, 6 dias, que é o ciclo geralmente dessa virose, tomando aqueles remédios fortíssimos, e aí o médico fala, é uma virose. Mas qual é a causa dessa virose na realidade? Não se sabe. Mas a doutrina espírita explica. São os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Ou a atitude dos outros que se reflete em nós. Mas que nós deixamos isso acontecer. É simples. Se nós temos um dissabor com uma pessoa, um desentendimento, às vezes alguma pessoa assim que a gente não consegue, assim, vamos dizer, ter aquele apreço por ela. E essa pessoa também olha para nós e fala, eu não gosto dessa pessoa, eu não me sinto bem perto dela, ela não me faz bem. Aí fica as duas na mesma faixa vibratória. Uma emitindo pensamento negativo para a outra. O que acontece? Essa emite para essa sente. Sente aquela dor de cabeça, aquela dor na nuca, aquele mal-estar. Aí essa pensa na outra do mesmo jeito. Aí essa também vai sentir aquela coisa ruim, aquele desconforto. Como que nós fazemos para sair disso? Simples. Simples, gente. É simples falar, né? O duro é praticar. Lembrar e praticar. Se você vê nessa pessoa aqui alguma coisa que te incomoda, procura nela alguma coisa de bom, porque todo mundo tem alguma coisa de bom. E é ali, procurando nessa coisa de bom, nessa atitude, alguma vez ela te fez alguma coisa de bom, ou ela fez para outros, ou ela tem uma virtude, pensa naquilo de bom. E você vai deixando essa faixa de pensamentos negativos, e aí você vai crescendo, evoluindo. Ao passo que, conforme você for evoluindo, é tão interessante que a pessoa que também não gosta muito lá de você vai pensar, nossa lá, a pessoa mudou, né? Mudou, está diferente, porque ela não consegue mais te alcançar. Se ela não consegue mais te alcançar, ela vai começar a pensar diferente, a ver que você está sendo bom também, você mudou, alguma coisa aconteceu de bom, e aquilo vai fazendo com que vocês, os dois, ambos, vão evoluindo
Porque enquanto nós estamos na mesma faixa vibratória inferior, olha só o que acontece. Ficamos ali, ó, atrelados e um prejudicando o outro. Não deixa, um não cresce, o outro também não. Fica ali naquele embate de energias negativas, atrapalhando a vida. Talvez momentaneamente, mas infelizmente, às vezes, por resto da vida daquela encarnação dos dois, e as duas pessoas vão perdendo oportunidades imensas de evoluírem espiritualmente, moralmente falando. E fica aquele sentimento negativo, uma faz uma coisa, a outra quer fazer mais, a outra faz outra coisa, a outra quer revidar e fica naquilo. E o duro é que às vezes não são só duas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? E não só encarnados também, né? Porque aí a gente tem uma gama de encarnados e desencarnados agindo sobre isso. Porque se nós abrirmos essa brecha para essa vibração inferior, obviamente que os nossos amiguinhos que estão lá do outro lado só esperando para a gente, para nos cobrar o que nós devemos a ele, o que eles acham que nós devemos, estão ali agindo também sobre nós. E aí? E nós ali, ó, deixando tudo isso acontecer e a vida vai passando. E a gente vai se sentindo mal, vai ficando naquela vibração inferior, vai achando que nós não somos capazes de nada, que qualquer dificuldade nos derruba, quando na realidade as dificuldades são muletas, alavancas, escadas para a nossa evolução. Aí, lendo aquele livro do André Luiz, Psicografia de Lúcius, temos dois casos lá de duas pessoas que agiram diferente nas suas vidas. Uma obteve a cura, a outra não. E aí a gente começa a pensar sobre tudo isso e a gente começa a entender o quanto nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Quando nós deixamos que o amor nos governe, nós caímos num buraco imenso, escuro, mas temos como sair de lá sim. E geralmente nesse buraco, sem luz, nós vamos estar sozinhos, de pessoas físicas, de amigos, mas nós nunca podemos nos esquecer que Deus está conosco. Voltando ao assunto dessa energia, às vezes a gente pensa mal das pessoas, já vamos julgando essas pessoas. É onde nós temos que tomar cuidado também. Porque não devemos nos esquecer de que quem julga é só Deus. Porque Ele é justo e sabe de todas as coisas. Nós vemos as coisas só de um ângulo, por mais esclarecidos que nós possamos ser, nós nunca conseguimos enxergar uma situação de todos os ângulos possíveis. Porque somos ainda limitados por esse corpo de carne. Então não adianta querer pensar o que o outro pensa. Não, tem gente que afirma, não, fulano está pensando isso, isso, isso. Como que eu posso afirmar o que a pessoa está pensando, o que ela está fazendo? Se eu não sei, às vezes, nem o que eu estou pensando, não estou governando, não estou administrando nem o que eu estou pensando, nem o que eu estou fazendo, e nós temos a pretensão, né, de querer ainda criticar e julgar, às vezes, uma pessoa que nós achamos que ela está fazendo alguma coisa errada. E isso tudo, o que eu estou falando, é o que causa o nosso desequilíbrio do padrão vibratório, da nossa força mental. Tudo no universo é uma questão de equilíbrio. O nosso mundo interior é uma questão de equilíbrio, que nós promovemos ou não esse equilíbrio. Cabe a nós essa escolha. Quando nós deixamos de vigiar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a gente começa a aceitar muita coisa, né? Raramente o bem e geralmente o mal. Por quê? Nós vamos começando a partir por lado material. O que é esse lado material? O lado material é querer o bem
material. Apegar a esses bens materiais. Seguir a moda. Seguir o que os outros fazem. Para eu ser aceito pela sociedade, eu tenho que fazer isso e aquilo. Tudo bem. Mas será que isso e aquilo está me fazendo bem? Eu estou feliz com isso? Infelizmente, nessa globalização, nós vamos deixando de lado uma coisa muito importante, que é os nossos sentimentos, que são os nossos sentimentos, as nossas relações afetivas. Nós vamos abafando os nossos verdadeiros sentimentos e vamos partindo para um mundo onde nós vamos encontrar a ganância, que é a ambição exagerada, porque a ambição no equilíbrio, tudo bem, é salutar. A partir do momento que a pessoa passa para a ganância, já há um desequilíbrio e há aí uma infelicidade. Porque por mais que nós tentemos ser aceitos e fazer tudo para sermos aceitos por essa sociedade, por essas pessoas, dentro de nós, na verdade, nós não estamos agindo conforme as nossas necessidades, conforme as nossas opiniões, os nossos pontos de vista. Às vezes até deixamos os nossos princípios para trás. E aí partimos para o egoísmo, para o orgulho. E principalmente, esses dois defeitos, essas duas imperfeições, que são as causas da nossa queda e, por conseguinte, a nossa força mental fica aniquilada. Aí a gente passa a ficar pensando em coisas ruins, no lado ruim das pessoas. E enquanto estivermos só nesse pensamento, o que nós vamos atrair para nós? Coisa ruim. Porque quem pensa em coisa ruim, vai trazer coisa ruim. Quem pensa só em dor, vai trazer só dor. É um belo ditado, né? Quem pensa na miséria, atrai a miséria. Quem pensa assim, eu não sou capaz disso, nunca vai ser capaz. Eu não consigo, nunca vai conseguir. Porque nós precisamos alimentar esse equilíbrio dentro de nós. Esse equilíbrio que faz frente a muitas coisas que acabam por não nos atingir, se nós nos dispusermos a manter esse equilíbrio na ação do bem, na alegria de viver e principalmente no amor. Amor primeiro por nós mesmos. Tem dia que eu tenho certeza que muitos aqui nem se olham no espelho, né? Ou às vezes não se olha porque pensa assim, nossa, eu estou gordo, eu já estou velho, eu estou careca, eu estou com cabelo branco. Não se olha no espelho. Primeiro passo para não se gostar. Para não se amar, não desenvolver esse amor dentro de nós. Gente, nós estamos aí. Esse corpo aqui é por empréstimo de Deus, ele não nos pertence. Quando nós formos partirmos, desencarnarmos, nós vamos levar só o nosso espírito, é só ele que vai. E com ele vai o nosso conhecimento, vai as nossas boas atitudes, vai as nossas obras, e vamos tentar levar boas obras, né? Porque se nós estamos numa casa espírita tentando aprender, ouvindo sempre os ensinamentos de Jesus, o que nós somos dele? Discípulos. Mas como estamos sendo como discípulos de Jesus? Nós estamos praticando? Tudo bem, uma gordurinha aqui, uma gordurinha ali, mas nós vamos deixar essa gordurinha, às vezes a calvície, o cabelo branco, abalar nossa força mental? Tirar nossa alegria de viver, de ficarmos escravos de detalhes, de coisas menores, que não vão fazer a mínima diferença do lado de lá, que é a nossa verdadeira vida. E lendo lá no livro, que eu falei para vocês, agora eu vou falar, acredito que muitas pessoas tenham lido esse livro, que é objeto de um estudo muito maravilhoso, e que tudo que vem na nossa vida, gente,
No momento que vem, nós temos que prestar atenção, ficarmos atentos. Tudo vem na medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. Às vezes, infelizmente, a gente não está atento e deixa essa oportunidade passar para aprender, para ser melhor, para nos transformarmos, para adquirir essa força mental que é capaz de nos mover e de nos curarmos, né? Tem lá o caso da Leonor, que é uma mãe de família, teve 2 filhos. Ela foi uma pessoa pobre, mas que sempre viveu do seu trabalho. E ela veio programada com o companheiro para juntos tentar resgatar as dívidas do passado. Porém, ele, movido pela ambição, abandonou com os 2 filhos. E ela continuou a sua trajetória, trabalhando. Criou esses filhos, os 2 foram para a cidade grande e ela ficou lá. Esse companheiro se casou e às vezes ele voltava lá para ver a esposa, mas não para ajudar efetivamente, que é o que ele deveria fazer, amparar os filhos, a ex-companheira que ele abandonou, mas simplesmente para satisfazer os seus desejos carnais. Outra pessoa, que é vizinha da Leonor, é a Conceição. A Conceição, ela foi programada, ela teve lá no plano espiritual uma programação para vir para a Terra, também para resgatar as suas dívidas do passado. Ela veio para ser uma pessoa sozinha, vamos dizer assim, entre aspas, falando, né? Ela não ia se casar, ela não ia ter filhos, justamente para poder amparar as crianças que ela encontrasse pelo seu caminho e amparar as famílias que estivessem em dificuldade e que cruzassem pelo seu caminho. Mas a Conceição, ao invés de fazer isso, ela tinha lá os seus caderninhos, né, e ficava anotando a vida dos vizinhos. Fulano saiu a tal hora com a fulana, que não é a sua mulher. Eles devem estar fazendo isso, isso e isso. A filha da Leonor foi para a cidade grande. Elas devem estar lá, né, aproveitando a vida, porque ela é muito bonita. E a Conceição foi ali, construindo pensamentos inferiores, vibrações negativas ao longo da sua vida. E a Leonor foi ali, continuando a sua vida, trabalhando, costurando, cuidando da sua casa, na sua casinha ali, tranquila. Até que a Leonor descobriu que estava com um tumor na mama. E a providência divina foi tão feliz, né, foi tão atuante na sua vida, que a filha dela perdeu o emprego, voltou para casa. E ao saber que a mãe estava com esse tumor, de tudo procurou fazer para amparar a mãe. E indo ao hospital para fazer os exames, elas conheceram uma enfermeira, a Cláudia. E a Cláudia era espírita, enfermeira, e nas horas de folga ela trabalhava voluntariamente num centro espírita onde tinha lá ajuda para as pessoas carentes que não têm condições de pagar pelos seus tratamentos. E a Cláudia começou a plantar a semente, né? A gente fala, plantar a semente da boa nova naquelas 2 criaturas. E a Leonor começou a se sentir amparada. E ao invés de se revoltar com a doença, ela começou a frequentar a casa espírita, assistindo palestras inicialmente, e depois ela partiu para o trabalho voluntário, lavando o banheiro, fazendo café e servindo café para as pessoas doentes que frequentavam a casa. Ora, ela estava com um tumor na mama. Ela também era uma doente, mas nem por isso ela deixou de ajudar. Ela partiu para a luta, para o trabalho, não se deixou abater pela doença, foi fazendo seus exames. A cirurgia ela ainda não conseguia fazer porque o convênio não cobria, né? Aquela carência que a gente conhece, né, dos convênios. Eu também tive a grata satisfação no ano passado descobrir que o plano de saúde da minha mãe não cobria
a parte cardiológica, que é justamente o problema que ela tem, né? Ela teve 2 infartos. Aí o que você faz? Você tem que pagar, né? Tudo bem. Mas no caso delas, elas não tinham como pagar. Por quê? A filha da Leonor tinha sido demitida. Então, todas as economias que ela tinha, ela havia cuidado da casa, proporcionado alguma coisa para a mãe e pagando o convênio, pagando o aluguel. Então, elas não tinham condições de pagar a diferença para realizar essa cirurgia. E foram ali aguardando com paciência, com resignação, trabalhando no bem, e começaram a fazer o culto do Evangelho no lar, que a Cláudia foi lá nas primeiras vezes para implantar esse culto, e as duas ficaram ali, conseguindo uma graça, uma bênção a cada dia, ao passo que a Conceição continuava lá do mesmo jeito. Ela tinha um senhor que ela conseguia dele, né, o sustento, o dinheiro para se sustentar. E ela ameaçava ele, porque ele era casado. Se você não me der o dinheiro, eu vou contar para sua mulher que você tem um caso comigo. E é claro que ele não queria que isso acontecesse, ia dando dinheiro para ela e tudo que ela precisava, ele ia dando. Não com boa vontade, é claro, porque não é com ameaça que nós vamos conseguir, né, as coisas. Vamos conseguir sim, vamos conseguir o material, mas eu digo de bom coração. Aquele carinho, aquele amor ele não tinha por ela. Ele fazia por quê? Por medo de ser prejudicado por ela. E ela foi continuando na sua vida, anotando a vida de cada um, se preocupando com a vida dos outros e se esquecendo dela. Alimentando dentro da sua cabeça, da sua mente, aqueles pensamentos negativos, procurando sempre ressaltar o lado mal, inferior das pessoas. O que aconteceu, para resumir a história? Desenvolveu-se um tumor no útero da Conceição. Ela sentiu umas dorezinhas, mas ela não estava nem aí, ela não dava atenção para isso, porque ela estava preocupada em saber por que o fulano, o vizinho, tinha passado a noite fora de casa, por que ele não estava com a mulher dele a tal hora, por que ele tinha se encontrado com a outra em tal hora. Ah, os dois estavam conversando, deve ter alguma coisa ali. Então ela ficava formando ideias na sua mente, formando ideias, e aquele burburinho de ideias, o que ela fez para ela mesma? O que ela conseguiu idealizar? A bomba astral, que a energia, é o mundo energético que nos influencia. Resultado? Um belo de um dia, ela teve uma hemorragia tão grande que ela caiu prostrada com uma dor tão imensa. Sabe quem a socorreu? A filha da Leonor, a Rosimeire, que é quase minha xará, né? O meu nome é Rosimarie. Mas a Rosimeire que acudiu a Conceição e levou para o hospital. E a Leonor e a Conceição, gente, não tinha ninguém. Ninguém por ela, por quê? Quando a gente tem assim um vizinho, né, que a gente sabe que gosta de saber da vida da gente, o que a gente faz? Ignora, né? E é o que todos faziam com a Conceição, todos os vizinhos. Ninguém queria saber dela, porque todo mundo sabia que ela, na verdade, não fazia nada de bem para os outros. Pelo contrário, ela procurava ficar sabendo da vida dos outros, para falar, só se aproximava para saber o porquê que você... Ah, pulei uma parte. Um dia ela chegou para a Rosimeire, antes dela ter essa dor aí, essa hemorragia, e perguntou: ah, Rosimeire, você está aí? Por que você veio, né? Você não está mais trabalhando? O que aconteceu? Querendo saber da vida da Rosimeire a todo custo. E a Rosimeire ali, né, levando, respondendo de boa ali, tranquilamente. E aí, quem que acode a Conceição na pior hora? A Rosimeire. A Rosimeire levou a dona Conceição para o hospital e ela já foi para a UTI, porque o caso dela já era assim, irreversível. Chegando lá no hospital, ela foi para a UTI, fizeram os exames e os médicos chegaram a uma triste conclusão. Não tinha o que fazer, pois o tumor já tinha tomado todas as células dela, o organismo todo. Não tinha mais o que fazer. Era esperar, questão de 1 mês, 2 ou 3 no máximo. E eles não queriam dar essa notícia para Conceição, né? Porque geralmente os médicos fazem assim, eles chamam a família e falam para a família o que o paciente tem, né?
Mas no caso da Conceição, como não tinha ninguém, ela não tinha parente, porque a Rosimeire tentou procurar, voltou lá na casa dela, olhou na agendinha, não tinha nenhum parente, só tinha o número do senhor que a sustentava. E ela pegou e resolveu ligar para ele. Ele falou assim para ela: olha, o que aconteceu? Não, é que ela está no hospital. Graças a Deus, ela vai morrer. Ele falou: ela vai morrer. Você só me liga aqui quando ela estiver morta, hein? Quer dizer, nem o companheiro, né? Não quis nem saber dela. Estava sozinha. Resultado? Em poucos dias, em pouco tempo, ela desencarnou. Mas, antes de desencarnar, a Rosimeire compareceu todos os dias no hospital, conversando com ela, levando a boa nova, consolando, tentando amparar, para que ela começasse a pensar nas atitudes dela. E ela começou a pensar. E aí o que aconteceu? Ela começou a cair na real, né, que a gente fala, né? Sentir que as atitudes que ela tinha feito, executado, não trouxeram nada de bem para a vida dela. Pelo contrário, além de ter prejudicado algumas pessoas, ela foi a maior prejudicada, alimentando dentro dela aquela energia inferior negativa. A Leonor seguiu paciente, trabalhando voluntariamente todos os dias no hospital da Casa Espírita, lavando o banheiro, fazendo café, conversando com as pessoas. E o tumor dela, ele estagnou, ele parou. E a espiritualidade agindo, obviamente, com certeza. Até que um dia, num culto do Evangelho no Lar, estava a Leonor e a sua filha Rosimeire. Elas foram visitadas pelo Dr. Bezerra de Menezes, que estava acompanhando o caso. E que devido ao trabalho da Leonor, devido à sua resignação, à sua paciência, à sua renovação de atitude no bem, ela teve o seu tumor curado. E é aí que a gente pensa, olha onde está a nossa força mental. Onde está a nossa força mental? Nós estamos direcionando essa força mental para o nosso bem ou para o nosso mal? Para o bem do nosso próximo ou para o mal do nosso próximo? Pois se a gente renovando as nossas atitudes, nós somos capazes de ser merecedores, conquistar esse merecimento, de nos termos dissipado uma doença, por que nós não somos capazes de muito mais? Jesus disse: vós sois capazes de fazer o que eu faço e de muito mais. E quando a gente tem uma dificuldade, a gente fica ali, né, se sentindo sozinho, revoltado, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, eu não sou capaz. Quando, na verdade, se nós entendermos que se nós sairmos desse estado de prostração e partirmos para o trabalho no bem, de nós mesmos principalmente, porque nós seremos os maiores beneficiados, conquistaremos muito, muito mais. Mas para conseguir isso, o que nós precisamos? Estarmos receptivos, estarmos em equilíbrio. E aí eu falo para vocês uma constatação, infelizmente, né? Infelizmente, que o Dr. Bezerra de Menezes, nesse livro, ele narra, que é a constatação de que, apesar de nós espíritas, vamos falar que nós, por enquanto, né, que estamos aqui na casa de oração, que viemos em busca de esclarecimento, de aprender, às vezes não nos encontramos em condições ainda de sermos atendidos pelas equipes espirituais que estão aqui atuando. Por quê? Porque muitos de nós estamos aqui, às vezes, pensando na satisfação dos nossos bens materiais. Estamos aqui pensando que, nossa, acaba logo essa palestra que eu quero ir para o passo, que eu quero ir embora. Ou às vezes conversando sobre assuntos que não tem nada a ver com a palestra.
prestando atenção em coisas que às vezes não tem nada a ver, nós estamos alheios à mensagem que está sendo proferida pelo orador. E aí não nos colocamos em posição de recebermos o auxílio que necessitamos. E aí saímos da casa espírita falando, nossa, eu ainda estou mal, ainda não estou bem. Ou às vezes pensa assim, eu tomei o passe, mas eu não estou bem. Mas só que às vezes a gente nota que as pessoas entram dentro da câmara de passe, e aqui eu posso falar porque eu também sou passista aqui na casa, a pessoa entra lá dentro e ao invés de ela se posicionar para receber o auxílio, ela está olhando do lado, ela está olhando para o outro lado, às vezes ela olha para o passista. O que nós queremos receber com essas atitudes? Não podemos cobrar nada, né? Nós temos que cobrar de nós mesmos, né? Das nossas atitudes. Quando eu iniciei no passe, então a gente se concentra, né? Obviamente, emitindo vibração de amor para aquela pessoa, para que ela possa receber o que ela veio buscar. E aí a gente fecha os olhos para se concentrar melhor e de repente se abre o olho, cadê a pessoa? Já foi embora. Nem esperou aquele toquinho, né? Aí, às vezes, a pessoa entra lá dentro e pensa, será que já está na hora de ir embora? Será que isso, será que... Não, pode ficar calmo, viu, gente? Quando vocês adentrarem a câmara de paz, fiquem lá tranquilos na cadeira, só orando. Entrem em sintonia com o alto. Porque na hora que acabar, o médium passista dá um toquinho no ombro. Não preciso ficar preocupado com a hora que vai acabar. Tá? E aí a gente vem na casa espírita, né? Segundo o Dr. Bezerra de Menezes, nessa noite que ele atendeu a nossa irmã Leonor, que ela foi curada, ele esteve em 3 lugares diferentes. Na igreja evangélica, na igreja católica e no centro espírita. Porque espírita é um cristão, né? E o espírita cristão, ele não vai só atuar na casa espírita. Ele está pronto para agir onde houver necessidade e merecimento, porque se nós fomos convocados a atuar em alguns casos, é porque a pessoa tem merecimento e há necessidade, independentemente se ela for evangélica, se ela for católica, se ela for protestante, se ela for testemunha de Jeová, isso não nos interessa. Se nós somos discípulos, vestirmos essa camisa de discípulos de Jesus, nós temos que atuar em todas as circunstâncias, com todas as pessoas. Jesus não perguntava para quem chegava a ele, qual religião que você é? Você é espírita? Não vou te atender porque você é espírita. Só atendo católico. Não, ele nunca disse isso. Então o Dr. Bezerra, nesse magistral ensinamento, ele adentrou numa igreja evangélica, num templo, e lá havia cerca de 2.000 pessoas. Sabe quantas estavam em condições de serem atendidas? Das 2.000 pessoas, encarnadas, claro, né? 80. 80 pessoas reuniam condições de serem atendidas. Essas condições, esses requisitos, o requisito básico era só ter um pensamento no bem, só um pensamentozinho no bem, mais nada. Só um pensamento no bem. Aí ele foi para a igreja católica. Lá tinha cerca de 500 pessoas. Sabe quantas tinham condições de serem atendidas? 22. Aí ele veio para o centro espírita. Cerca de 80 pessoas. Sabe quantas tiveram condições de serem atendidas? 2. Por quê? Ele fala que as pessoas recebem, quando vão a um templo evangélico, na igreja católica, no centro espírita, elas recebem de acordo com a própria capacidade de sintonia. O que é essa sintonia? Força mental. Você tem que exercitar sua força mental para estar sintonizado com o alto.
para receber o que você necessita. Segundo, ao grau de interesse nos ensinamentos, que é o que eu falei, né? Às vezes a gente vem no centro e está preocupado com o problema lá de casa, está preocupado com um negócio que vai se concretizar ou não vai se concretizar. Está preocupado com a doença, deixando que aquilo tome um vulto enorme e acabe por promover o nosso desequilíbrio. E terceiro, a pessoa recebe a energia que necessita conforme a necessidade de amparo e consolação que se disponha a buscar. Então, meus irmãos, o que quer dizer tudo isso? Depende só de nós. Não depende do companheiro, da mãe, do pai, do filho, depende de nós mesmos. Nós vamos encontrar o que nós viemos buscar. Se nós viemos buscar consolo, verdadeiramente, vamos encontrar o consolo. Vamos sair daqui reabastecidos de energia. Mas, se nós chegarmos aqui e não estivermos realmente em sintonia, nós não vamos conseguir receber. Porque nós vamos estar abaixo da faixa de vibração. Nós não vamos estar sintonizados com ela. Para estarmos sintonizados, nós temos que manter a alegria de viver, mantermos o bem sempre na nossa vida. Sempre, em qualquer situação. Porque, por mais que tenhamos dificuldades, isso não nos impossibilita de fazer o bem. Não nos impossibilita de fazer o bem. E o maior beneficiado com isso tudo seremos nós mesmos. Né? Então, vamos orar, vamos vigiar, vamos pedir a Jesus que nos ilumine, que nos fortaleça. Que fortaleça a nossa perseverança no bem. Não vamos pensar o mal das pessoas, o lado ruim. Às vezes nós temos as dificuldades e nós já logo pensamos no lado ruim delas. Não, vamos procurar manter dentro de nós essa vibração forte, equilibrada, com fé. Esses dias eu estava assistindo lá o programa da Ana Maria, e ela entrevistou duas senhoras, né, de descendência japonesa. As duas tiveram câncer de mama. Uma de 74, jovenzinhas, uma de 74 e a outra de 78. Elas tiveram câncer de mama. E elas, sabem o que elas fazem hoje em dia? Acredito que alguém tenha assistido também. Surfam, pulam de paraquedas, elas andam de skate, praticam hidroginástica, musculação, patins. Uma com 74, a outra com 78. E nós, que estamos aqui com saúde, o que estamos fazendo para o bem do nosso corpo? Para o bem do nosso espírito. O corpo precisa de alimento, mas o espírito também. O que estamos fazendo? Estamos cultivando dentro de nós, mantendo dentro de nós a alegria de viver? Estamos proporcionando para aqueles que convivem conosco a alegria de viver, ou estamos transformando a vida deles numa penúria? Porque tem muitos lares que você ouve assim, às vezes as pessoas que fazem parte desses lares falarem assim: eu não quero ir para minha casa, porque chegar lá eu não me sinto bem. Quando na verdade o nosso lar deve ser o nosso porto seguro. É onde nós encontramos, devemos pelo menos encontrar, o que necessitamos. O descanso de um dia de trabalho, o relacionamento bom, pais e filhos, companheiros. Por que, ao invés disso, nós só procuramos criticar, ao invés de valorizar, de
fazer com que aquela pessoa se sinta bem. Esses dias eu estava conversando com uma das nossas assistidas, nossas irmãs, e ela falando, olha, tudo bem, eu estou procurando fazer minha parte, mas é difícil, você faz uma comida, o esposo critica. Você limpa a casa, ele não só não contribui para conservar a limpeza, como ainda critica. Ora, vamos mudar a nossa postura. Vamos valorizar as pessoas, vamos ver o lado bom delas. As pessoas estão se esforçando, cada uma tem que fazer sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós somos responsáveis pelos efeitos das nossas atitudes e principalmente dos nossos pensamentos. Portanto, fica aí para vocês refletirem e principalmente praticar essa força mental equilibrada, forte, porque só mais uma coisa que eu vou falar, que eu lembrei agora. Estávamos aí com o surto da meningite. Aí a gente vê aquele monte de gente correndo para a Unimed para pagar R$120 para tomar injeção, ou correndo para postinho, para onde quer que seja, para tomar injeção contra a meningite, contra a rubéola, contra isso, contra aquilo. Gente, olha só que demonstração de falta de força mental. Se você está equilibrado, você recebe o auxílio do alto, e geralmente você não pega. Você não pega nem virose, nem doença, essas doenças aí, que você não sabe nem o que é, a ciência foi convidada, né, foi convocada a esclarecer, também não consegue, porque na realidade não são doenças físicas, mas doenças que começam no espírito, que estão no espírito. Mas o espírito está o quê? Em desequilíbrio, em depressão, em tristeza, em melancolia, né? Ali prostrado, acomodado, só assiste televisão, não vai ler uma boa leitura, não vai assistir uma boa palestra, não vai procurar ajudar o próximo. É isso. A receita de Jesus deixou para nós. Jesus era uma pessoa alegre, ele era uma pessoa que transmitia paz e harmonia. Porque ele não ficava parado assistindo televisão, mesmo porque também não tinha naquela época, né? Mas tudo bem. Se tivesse também, eu tenho certeza que ele não ficaria assistindo televisão o tempo todo. Não é que a gente não deve assistir o tempo todo, mas tem as coisas que a gente precisa assistir sim, que nos movimentam para frente. Mas podemos dispor o nosso horário de acordo com a nossa vontade, que é o principal, vontade. Né? Vontade de ser feliz. Nós sempre ouvimos, não existe felicidade aqui na Terra, porque é um planeta de prova e expiação. Mas eu digo para vocês, baseada no livro dos Espíritos, nós podemos ter aqui a felicidade relativa. Essa felicidade relativa consiste no quê? Em você deitar no seu travesseiro com a consciência tranquila, de que se você pelo menos não conseguiu fazer uma ação do bem, pelo menos você não prejudicou ninguém, nem a você e nem a ninguém. Por isso que Jesus disse, você quer estar bem? Você quer estar com a sua consciência tranquila? Procure fazer para os outros o que você gostaria que os outros te fizessem. É a receita. Basta a gente seguir. Muita paz.